Segue com tempo bom. Previsão de tempo bom para hoje, não deve esquentar muito, a máxima é de 28. Neste momento faz 19 graus aqui no centro. 8 horas 22 minutos, programa Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, estamos recebendo aqui no programa e conversando já com o Felipe Stefan, presidente da OAB Campos, e com a Mariana Lontra Costa, que é a secretária-geral da OAB Campos. Aloysio, peço a você a gentileza de abrir esse bloco, por favor. No grupo de WhatsApp do programa do Blog Opiniões, que eu escrevo e edito, tem uma série de perguntas. Esse bloco a gente programou para vocês fazerem análise dos governos nas três esferas, né? E vou começar pelo federal. E engato com a pergunta aqui da Silvana Venâncio, de Bom Jesus do Itabapoana, colega de FAFIC Comunicação, está sempre acompanhando aqui, acho que é a mais interativa dos participantes do grupo. Não falha. Quando não tem pergunta da Silvana, a gente está estranha, né, Nogueira? É verdade, fica até preocupado. Silvana, se estiver ouvindo, um beijo, tá? Vou fazer primeiro o Felipe passa a Mariana. Aos doutores, dá para sentir uma mudança positiva ou negativa em relação ao AB com o atual presidente Lula, em relação ao antigo ex-presidente Bolsonaro? Felipe. Veja bem, eu entendo que ela está perguntando com relação ao Conselho Federal, né? Eu acho que é o AB no sentido geral, né? Geral? Aloysio, tá tudo muito recente, né? Eu vejo que, no meu posicionamento, o presidente está há 5 meses no cargo e eu sinto que ele ainda está... Não me parece que ele está conseguindo deslanchar, né? Eu vejo ele um pouco travado em avançar em políticas públicas. Vejo uma economia estagnada. O Brasil parece que ainda está se acomodando com a virada, né, da saída do Bolsonaro para o Lula. Eu vejo que a gente vivencia uma recessão, né, financeira grande. Vejo com preocupação aí esse anúncio que foi feito por Renan Calheiros. Acho que o Estado do Rio está se recuperando ainda financeiramente, Campos também. Aquela questão da Lava Jato afetou principalmente o Estado do Rio e principalmente Campos. Eu acho que existia lá atrás, anteriormente, uma rivalidade, uma polaridade, digamos assim, melhor, né, entre o Santa Cruz e o Bolsonaro, né? O Felipe Santa Cruz, que era o presidente do Conselho Federal. E aí houve uma mudança de conceitos, né, na presidência da República, mas eu acho que ainda é cedo para a gente sentir, nós da ordem, de sentirmos eventual diferença, porque o que a advocacia hoje ela precisa? Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, que os ânimos deixem de estar exaltados, que haja hoje um olhar maior pelo país, pelo desenvolvimento econômico, pela geração de oportunidade, pela recuperação da economia. Eu acho que esse é um anseio de todos nós, pelo respeito às leis, né, principalmente. Então, acho que nesses 5 meses ainda eu não seria capaz de avaliar questão de OAB, diferença com relação a Bolsonaro. Talvez no âmbito lá do Conselho Federal, que também tomou posse agora, o presidente do Conselho Federal tomou posse em fevereiro, fez uma reunião recente com os presidentes das seccionais, que são as OABs estaduais, mas eu não saberia avaliar ainda essa questão da relação ainda. Não vejo, assim, desgaste entre as instituições, eu ainda não reparei nada, não.
Mariana, antes de passar a avaliação a você, eu vou engatar numa pergunta específica para você, feita pela médica pediatra Vera Marques, que também é relativa à esfera federal, mas aí numa seara mais específica do judiciário. Ela pergunta aqui, a pediatra Vera Marques, a você: doutora Mariana, minha querida mulher guerreira, viemos de tribos de mulheres guerreiras e gestoras de instituições públicas. Sabemos e defendemos que as escolhas para os cargos públicos devem ser guiadas principalmente pela competência. Mas sabemos também que a questão de gênero pode influenciar em alguns processos decisórios. Assim, em sua opinião, o que pensa da próxima indicação para o Supremo Tribunal Federal, que é o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin? Considerando principalmente que teremos menos mulheres e que há mulheres com competência para esse cargo. Pergunta direto a você, Mariana. Mariana, o áudio. Desculpa. Vou complementar a pergunta anterior com relação ao AB, que na verdade é uma instituição apartidária, né? Se eventualmente algum presidente tinha questões pessoais, políticas, isso eu acho que não pode ser estendido para a instituição como um todo. Então, a OAB, eu acho que ela segue com a função social dela e essas questões políticas nesse sentido de posicionamentos, eu acho que isso, o presidente ele não pode imprimir na instituição os posicionamentos pessoais. Esse é um ponto. Com relação à pergunta de Tia Verinha, vou chamá-la assim carinhosamente, que ela é uma tia querida, com relação à indicação do Zanin, especificamente, historicamente, as indicações para o Supremo, elas são marcadas por polêmicas, né? Dificilmente a gente consegue um nome que ele seja 100% aprovado, e aí a gente, fazendo essa análise, a gente tem diversos outros, como na época que o próprio Alexandre Moraes foi ministro, Nelson Jobim, enfim, entre outros, porque pela própria natureza do formato da indicação, se é uma indicação do presidente, ele vai indicar pessoas próximas a ele. Isso é natural. O Dias Toffoli, que também foi presidente, também foi advogado do presidente Lula, então são questões marcadas sempre por polêmicas, inevitavelmente. Eu acho muito difícil ter um nome que é uma unanimidade. Com relação ao Zanin, eu acho que a carreira profissional dele credencia para a ocupação da vaga, independente de questão de gênero, mas eu acredito que existe aí uma expectativa muito grande com relação à ocupação da vaga da Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro, e aí a expectativa é grande para que haja a indicação de uma mulher, tendo em vista que é uma mulher que está saindo, tendo em vista que isso é pauta do atual governo, né? Essa questão da paridade de gênero. Então, existe, sim, uma expectativa muito, muito grande. E é importante a gente lembrar também que nesses anos todos, né, acho que, salvo engano, foram 168 ministros que já ocuparam o cargo, o STF, somente 3 foram mulheres, né? 2 estão ainda atualmente, que é a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, e a Ellen Grace. Então, de fato, assim, existe essa expectativa e esse anseio, e eu vi até alguns movimentos para que seja até uma mulher negra, para que componha os quadros, já que nunca houve uma mulher negra na composição do STF, e, na verdade, poucos homens também, né? Acho que só 3, se eu não me engano. Então, tem toda essa expectativa, justamente por ser uma pauta desse governo progressista, e que preza por essa igualdade, e aí as expectativas realmente são muito grandes. Que discurso de campanha é uma coisa, a realidade do governo é outra, né? Sim. A pauta identitária pode ter dado voto, mas ela não parece ter mudado muito na prática. Expectativa, né? Mas, enfim, vamos falar sobre as outras esferas. Temos um governador
reeleito, né? Não foi, quer dizer, não foi, ele foi eleito na chapa, foi eleito como vice-governador, a chapa encabeçada por um juiz federal, Wilson Witzel, que se dizia representante da Lava Jato, querendo fazer a transposição do judiciário para a política, no caso, poder executivo, né? Parece que o executivo e o legislativo se virou um pouco de moda também nos últimos anos, né? Moro, Dallagnol, depois Cassado, enfim. Ele sofreu um processo de impeachment, né? Pelo legislativo, assumiu o Cláudio Castro. O Rio vive um período de recuperação fiscal. Felipe lembrou muito bem na resposta anterior, e Nogueira na leitura das manchetes da Folha. Por motivo político, Renan Calheiros joga de novo a partida dos royalties, querendo pressionar o Supremo, né? Por disputa política dele com Arthur Lira, porque o Supremo engavetou um processo acima de Lira, ninguém é bobo, né? A gente sabe que uma coisa... E o Rio pode se ferrar nisso. Campos, sobretudo, né? Que se passar, e tá aprovado pelo Congresso, está preso numa liminar de Carmen Lúcia. Se isso passar, seria um desastre para o Rio e para Campos. Mas vamos puxar do Rio primeiro antes. O que vocês acham da gestão Cláudio Castro? Vou começar com a Mariana agora. Eu acho que a gestão do Cláudio Castro, eu acho que ele se aproximou do interior do Estado. Eu acho que é uma gestão que ela tem... Aí eu, assim, não saberia dizer exatamente se é pela forma que ele governa ou se pelas articulações políticas da nossa região aqui em especial, mas eu vejo ele muito próximo do interior do Estado. E acho que ele tem sido, assim, especialmente falando de Campos, ele está muito próximo da nossa cidade. Ele tem ajudado muito e contribuído muito para os avanços aqui. Isso eu acho que é inegável. Às vezes, conversando com pessoas, a gente observa que muitas vezes as pessoas assim, não sabem quem é o governador, não tem muito essa noção, mas com ele as pessoas conhecem, identificam e reconhecem o que ele tem feito pelo interior do Estado, isso de modo geral, eu tenho observado isso. E eu classifico, assim, estava até lendo há pouco tempo algumas matérias sobre a aprovação do governo dele. Não é uma aprovação assim, enorme, né? Extremamente significativa, mas eu acredito que dentro do contexto, dentro das dificuldades, ele tem feito, sim, um governo bom. E passar para o Felipe, pegar carona na resposta de Mariana, que está correta, acho que a prova maior do que Mariana falou é que Cláudio Castro conseguiu não só ser aliado do prefeito Vladimir Garotinho e do deputado e hoje presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, como foi o fiador da pacificação entre os dois, Felipe. Exatamente. O áudio. Exatamente. Luizinho, o Cláudio Castro, eu posso dizer para você que me surpreendeu positivamente. Ele assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro num momento muito difícil. Eu acredito que ele não estava nem preparado, né? Mas ele teve a altivez necessária, no momento, inclusive, no meio de uma pandemia. Mas eu observei que eu gosto do perfil do Cláudio Castro. Ele é sereno, ele é tranquilo, ele não é uma pessoa agressiva com as palavras, ele trata todo mundo com respeito, ele é pacificador, ele é aglutinador. Como você falou ali, ele sabe conversar com as lideranças, mesmo elas tendo divergência, e ele vai construindo pontes. E para mim, essa pacificação, tenho muito respeito e admiração pelo Rodrigo Bacelar. Fiquei muito satisfeito com
com a eleição dele para presidente da Alegre. Eu acho que Campos precisa dessa representatividade. Campos é o maior município do interior do estado do Rio de Janeiro. Somos uma cidade, historicamente, que contribuiu com o desenvolvimento do país, né? A primeira cidade da América Latina a ter energia elétrica. Então, nós temos uma história e somos relevantes para a economia do estado. E eu vejo que o governador ele tem esse olhar para Campos. Pode ser que seja, acredito até que fruto da liderança do Rodrigo, mas também fruto da liderança do Vladimir. E eu vi que ele, na gestão, um momento ruim, pandemia, desequilíbrio fiscal, ele conseguiu equilibrar as contas do Estado. Eu vejo hoje que o Estado do Rio de Janeiro ele está retomando gradativamente o crescimento, talvez não esteja como a gente precisa ou queira, mas dentro da realidade que o país está atravessando. E vejo com muita preocupação esse assunto que a gente conversou aqui mais cedo, que o Cláudio abriu o programa, que eu toquei, que você reforçou, esse movimento político para mexer nessa partilha dos royalties. Eu acho que o momento, inclusive, às vezes, as dificuldades, elas vêm para que haja união. Eu acho que é o momento das lideranças do Estado do Rio de Janeiro se unirem, né? Porque da outra vez foi isso que aconteceu. Houve uma união de todas as lideranças em defesa de uma pauta única. E acredito que o Estado do Rio de Janeiro e Campos hoje tem que ser os protagonistas, não só o Estado do Rio, acho que o Estado inteiro tem que ser o protagonista da defesa dos nossos interesses. Perfeito. Voltando aqui ao grupo de WhatsApp. Não, desculpa. Desculpa. Eu vi seu... Eu vou entrar antes no... Eu deixei meu áudio... tá. Perdão, não. Tranquilo. Vou entrar antes no plano municipal. A gente vai voltar à questão específica a questão jurídica ao final do bloco, mas a questão municipal, a esfera municipal. Eu tenho essa retomada minha de trabalho, eu tenho me dedicado até porque fiquei um tempo fora de tudo, a me atualizar e tentar atualizar o leitor de Campos sobre o pleito do ano que vem, né? Pleito. Nós estamos a menos de 16 meses das urnas de 2 de outubro de 2024, né? Outubro não conta, então nós estamos, para ser mais exato, a 15 meses e 25 dias da urna. É aquela coisa, em 15 meses e 25 dias tudo pode acontecer. Como diria Marco Maciel, ex-vice-presidente, inclusive nada, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Um conservador que faz muita falta à política brasileira. Vice-presidente Fernando Henrique Cardoso nos 2 governos. Mas as pesquisas hoje apontam que seria, né, uma gestão bem avaliada, melhorou a questão dos royalties, melhorou bastante com a guerra da Ucrânia, que é um negócio que você não pode combinar. Putin invade a Ucrânia para mim para jogar mais royalties de petróleo. Isso acontece, né? É uma contingência. Rafael não teve essa sorte, Vladimir teve. Mas também emendas parlamentares, né, que aí é o trabalho, sim, político, né? Vladimir foi deputado federal, com boa atuação antes de se eleger prefeito. Enfim, e é um governo que todas as pesquisas indicam bem avaliado. O que o tornam, se a eleição fosse hoje, né, favorito a eleição, que é uma coisa natural. E me parece que, eu escrevi sobre isso, hoje, você tem 2 candidaturas que assim, lógico, tudo pode acontecer, mas salvo o imponderável, o avião de Eduardo Campos, você não pode controlar, a guerra da Ucrânia, enfim, coisas que você não controla. Mas salvo o imponderável, há 2 candidaturas a prefeito que, no meu entender, e estou falando isso após conversar com muitas fontes, não tem volta. São a de Vladimir e a do professor Jefferson Mendes Azevedo, reitor do IFE. Existem outras, como a de Caio Viana, deputado federal, Tiago Rangel, deputado estadual,
Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara de Campos, que dependem de conjuntura, né? Depende. Por exemplo, a pacificação que a gente falou aqui agora. Se ela azedar, Marquinhos talvez seja obrigado a vir candidato, né? A contingência força ele a vir. Mas a gente não sabe. Ela, por enquanto, está durando. Como é que vocês analisam, começa por Felipe agora, o governo Vladimir Garotinho, e como vocês analisam essa eleição daqui a 16 meses? Luizinho, eu analiso a gestão Vladimir como muito boa. Eu acho o Vladimir muito polivalente, né? Ele atua em várias frentes, ele conseguiu dar um salto de qualidade em termos de investimento em infraestrutura, inclusive na área de saúde. Ele já fez investimentos, eu via com preocupação o Hospital Geral de Guarulhos, ele investiu, ele já está falando que vai investir no Ferreira Machado. Ele tem, como você falou, pegou inúmeras emendas e está investindo em mobilidade urbana. Recentemente, ele foi de encontro, eu achei isso muito interessante, a questão da nefrologia. Existiam inúmeros pacientes renais que estavam internados no hospital para poder fazer o tratamento, e ele ampliou o número de leitos possíveis para esse desiderato. Eu vejo que o Vladimir, ele não vou dizer que me surpreendeu, porque Vladimir ele tem uma veia política, ele já acompanha os pais que foram prefeitos e governadores, e acho que ele cumpriu a missão a qual ele vem cumprindo fielmente a missão a qual ele se propôs. Tenho muito respeito por ele, admiração, sempre me tratou com muito cordialidade, e vejo uma gestão muito boa. E o Jefferson Manhães, eu tenho muito carinho por Jefferson é um amigo de infância e de adolescência, né? Eu conheço o Jefferson há muitos anos, tenho muito respeito e admiração por Jefferson. É reitor do IFE, um homem sério, um homem também que me surpreendeu ele se colocar candidato a prefeito de Campos, porque até então, em outras conversas que eu tive com o Jefferson, ele sempre recuou. Mas para o Jefferson ter colocado o nome dele à disposição, o Jefferson é um cara sério, o Jefferson tem um projeto. Então, Campos ganha, porque caso o Vladimir seja candidato à reeleição, e caminha para isso, é um bom nome, né? E o Jefferson também é um bom nome. Então, nós caminhamos para o ano que vem com 2 bons nomes para disputar a Prefeitura de Campos. Esse é o meu. E posso estar errado, e aí você tem candidatos hoje que atendam aqueles que são mais alinhados com a ala direita ou conservadora, e aqueles que são mais alinhados com a ala esquerda ou progressista. Mariana? Concordo com o Felipe. Acho que o governo de Vladimir é um governo que realmente tem feito muitas realizações. Pegou também um momento bom com relação à arrecadação dos royalties, né, bem diferente dos últimos anos, o que, na verdade, facilita também a gestão, né? E ressaltar também que é um governo bem articulado, é um governo que está muito alinhado com o governo do Estado, e isso traz muitos benefícios para o nosso município. É um governo que também está alinhado na esfera federal, junto a diversos deputados, o que permite que muitas emendas venham para Campos, e aí, obviamente, isso facilita a realização de projetos, a fazer realmente a coisa acontecer e funcionar. Então, realmente, eu vejo como uma boa gestão. Acho, sim, que a chance da reeleição é muito grande. A gente conversa com muitas pessoas e a gente ouve elogios. E com relação... Mas é o que você falou, né, Luiz? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, a gente não sabe o que está por vir, quem serão os outros candidatos, mas se tudo continuar da forma como está, a gente, assim, acredito que para o
os candidatos exista ali até uma certa segurança, né, com relação ao pleito que está por vir. E vamos aguardar, né, o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Então, eu só vou passar a bola para você, Nogueira, porque eu fui tomar pé da situação faz um período de delegado, da situação política do município, e isso às vezes é até positivo, porque você para de acompanhar aquilo todo dia, dá um distanciamento, vai olhar de novo, olha com uma visão mais fria, né? mais global. E um passarinho me contou, Felipe, umas conversas que estão sendo mantidas aí em relação a possíveis apoiamentos para candidaturas a prefeito, eventuais, não estão falando nem de pré-candidaturas ainda, né? Eu só afirmo aqui o que eu apurei e salvo o imponderável, isso fala com muita convicção a partir de fontes, tá? Vladimir e Jefferson são candidatos. Todos os demais depende de conjuntura. Mas nessas conversas, um passarinho me contou que tinha gente do empresariado de Campos, do Sind Varejo, da SIC, pensando no seu nome para prefeito. Isso procede? Luizinho, há muitos anos eu tenho recebido esse convite, né? Há muitos anos e de várias lideranças políticas, inclusive. Inclusive, Carla Machado, lá atrás também, me convidou, e eu sempre recuei nesse sentido, né? Hoje, eu não estou pré-candidato a prefeito de Campos. Realmente, eu já ouvi também esse burburinho, fico honrado do grupo de empresários ter esse carinho com o meu nome. Eu tenho um compromisso com a Ordem dos Advogados, esse compromisso se estende até dezembro de 2024, né? Até dezembro do ano que vem. E oficialmente também ninguém conversou nada comigo, mas de forma informal, já me cutucaram aqui e ali, eu dou risada, abraço, digo que eu tenho compromisso com a instituição, mas hoje eu não estou pré-candidato, não. Mas agradeço aí o carinho daqueles que têm esse respeito, esse carinho com o meu nome. Não deixa de ser um afago também, né? Não é? Opa. Vamos lá. Grande. É bom. Vamos voltar aqui ao grupo de WhatsApp para a gente fechar então esse bloco. E lá a pergunta do Fábio Bastos, é advogado também, o Fabão. Foi subsecretário no governo Rafael Diniz, né? Hoje participa lá da nossa gestão, ele participa da Escola Superior da Advocacia e da Comissão de Direito do Trabalho lá. Boa. Ele cumprimenta aqui com boa noite ainda ontem essa pergunta, né? E gostaria de saber dos entrevistados qual a perspectiva de vocês de trabalho do TRRJ com as eleições que se aproximam, na medida em que, sabidamente, os juízes eleitorais são os mesmos que exercem funções da comarca em alguma das varas, especialmente diante do alto volume, se o andamento de processos pode ser prejudicado por essa circunstância, tendo como exemplo o fato de ter ações ainda não julgadas em primeiro grau, discutindo mandatos eletivos, de vereadores, referente às eleições de 2020. Eu começo com a Mariana, por favor. Esse problema, né, que consiste aí a pergunta de Fábio, na verdade é um problema que sempre existiu. Infelizmente, a gente não tem que vai prejudicar, sim, a gente tem que ser realista, vai prejudicar como sempre prejudicou. E a gente volta para o início, acho que lá do primeiro bloco, né, sobre o problema crônico da morosidade da justiça. O problema da falta de servidor, da falta de magistrado, porque é um período onde eles acumulam as funções e, inevitavelmente, isso gera um prejuízo. O prejuízo vai ser para qualquer um dos lados, tanto para a matéria eleitoral, que é sempre urgente, né? Os prazos são curtíssimos, e também com os processos das varas, onde os juízes são titulares,
que já ficam prejudicados, porque eles não têm como se dividir. Aumenta o volume de trabalho, são matérias urgentes, específicas, que precisam ser tratadas dentro de um tempo curto. O juiz é um só, então ele tem que se dividir para tentar dar conta. Então, inevitavelmente, prejudica, infelizmente. Só antes de pedir o Felipe também para responder, acrescentar aqui sobre essa questão judicial eleitoral, que também a Suprema Corte faz a mesma coisa, acumula, né, com os juízes federais. Também tem esse... Perfeito. Eu vi Mariana falando, e sei que o marido do filho dela gosta muito de futebol, isso parece data FIFA com o Campeonato Brasileiro. Exato. Desculpa, Felipe, só para fazer analogia. E Mariana foi muito perfeita nas colocações. Isso sempre aconteceu. Os juízes do TJ, eles exercem cumulativamente a função de juízes eleitorais, mas não são todos, né? Geralmente, 3 ou 4 aproximadamente, dependendo da quantidade de zonas. Quando é um município do interior, como São João da Barra, por exemplo, que são 2 horas, tem um juiz, ele vai acumular, né? São Francisco também, mas Campos não são todos. Mas isso é como vocês falaram, isso acontece na Suprema Corte, acontece no Tribunal Regional Eleitoral também, que desembargadores também são cedidos para lá para ocuparem essa missão. E isso há muitos anos. Então, mas o que se diz é em defesa da democracia, porque a Justiça Eleitoral ela tem a missão de conduzir um processo de escolha dos candidatos através do voto da população. Então, o altruísmo, né, do cargo, ele fala mais alto nesse contexto. E não é só os juízes que acumulam. É comum também você parar a própria máquina pública municipal, você requisita servidores, você requisita veículos para aquele período específico, né? Então, muitas vezes eles requisitam do executivo e até do legislativo, dependendo do volume de trabalho que se pretende alcançar. Então, é inevitável. Só para terminar, se me permite, Nogueira? Sim, não, eu ia falar só que também o imobiliário, né, da própria prefeitura, vários colégios. Também. As escolas, o exemplo é a seção das escolas para o ele. Sim. Pois não, Luiz? Só para terminar, a interação dos nossos ouvintes aqui no streaming. O Marcelino Souza aqui estava ouvindo o programa, quando eu falei com o passarinho, me contou que estava pensando que empresários pensaram o nome de Felipe para prefeito, ele sugeriu aqui, quem sabe Jefferson e Dr. Felipe. É uma chapa. Eu posso dar uma opinião sem compromisso? Eu acho que poderiam, assim, com todo respeito, Marcelino, obrigado aí pela participação, pelo carinho com o meu nome, mas eu acho que a gente tem que tentar também, Luizinho, nessa questão de gênero, incluir uma mulher, entendeu? A OAB deu um passo muito importante nesse sentido. A ordem hoje, qualquer chapa da ordem, ela necessariamente tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres. Isso é uma inclusão que eu vi com bons olhos, né? E hoje, as comissões da OAB, a maioria são mulheres. E nós temos aqui em Campos hoje uma Câmara Municipal com 25 vereadores homens. Nós não podemos colocar a culpa nos homens, porque esse é um processo eletivo. Eles foram eleitos. Mas eu acho que poderíamos avançar pensando em abrir um espaço para a mulher na chapa da majoritária. Acho importante. Isso foi colocado até pela Vera Marques mais cedo, né, que Mariana chamou carinhosamente de Verinha. Acho que esse olhar para se tentar colocar uma mulher como... E aí eu quero já aproveitar e fazer um elogio à doutora Mariana, à doutora Ludmila, eu elogio todas as mulheres advogadas, como elas hoje são imprescindíveis e relevantes na OAB, na gestão. Eu, às vezes, brinco o que seria da gestão se não fossem essas 2 mulheres guerreiras que estão ali cotidianamente defendendo a instituição, defendendo a advocacia, defendendo, inclusive, o ponto de vista das mulheres nesse contexto. Acho importante, eu estou lançando um olhar, né?
um olhar na política sobre a possibilidade de um candidato à majoritária pensar num nome, num grande nome de uma mulher. Mas agradeço o carinho, todo o respeito daqueles que estão falando o meu nome e cogitando. Muito obrigado pelo carinho. Mariana, quer complementar? Não, somente agradecer também as palavras de Felipe, mas, na verdade, o entusiasmo dele e a dedicação com a classe nos motivam. E aí é muito gratificante estar ali junto com ele, com a diretoria, assim, da forma como ele conduz. E agradecer a vocês pelo convite de estarmos aqui. Obrigada. Eu queria, antes de finalizar, já que a gente está nos agradecimentos, agradecer a todo o conselho da 12ª subseção, né? Agradeci já a diretoria, a todos aqueles presidentes e membros das comissões pelo brilhante trabalho que eles estão fazendo, pelo empenho, pela dedicação, pelo compromisso com a advocacia. Eu não poderia deixar de agradecer. A gente vê aí que a vontade de fazer, a vontade de empreender nesse sentido, em prol da classe, em prol da sociedade. Então, eu externo aqui o meu agradecimento ao Conselho da 12ª Subseção, a todos os membros das comissões e a toda a advocacia de uma maneira geral. Muito obrigado a todos e a todos vocês. Felipe, na verdade somos nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Que aí... A Luizinho e a Cláudia, que são dois amigos de longa data, o carinho que vocês sempre têm comigo. Muito obrigado, Luizinho. Muito obrigado a Cláudia por esse espaço e pelo respeito que vocês mantêm com a nossa instituição. Vocês são sempre bem-vindos. Mariana, muito obrigado pela sua presença também. Obrigada. Bom dia para você, bom dia, Felipe. A você, Aloysio, também. Fique à vontade para encerrar aí com os nossos convidados, por favor. Agradecer a Mariana e o Felipe, conheço os dois pessoalmente de longa data, tenho muito carinho pelos dois. Eu estava vendo o Felipe me chamando de Aloysinho, que eu começo a chamar ele de Filipão também. Filipão. O que eu trato, eu falei, ele já é filho. Tô brincando. E é muito bom, assim, muito bom. Não foge o adjetivo, mas é positivo retomar esse trabalho com duas pessoas amigas. Né? Isso. Obrigado aos dois. Fica essa energia boa, né? Fica essa energia positiva. Aloysio, a você também nosso agradecimento por hoje. Amanhã é feriado, dia 8, é dia de Corpus Christi. Os tradicionais tapetes de sal, né? Hoje de outro material, mas devem ser confeccionados aí durante a noite. Aqui na cidade também, vamos aproveitar os devotos e os católicos. Aliás, o Papa, foi até o Dom Fernando postou lá no grupo, o Papa deve passar por uma cirurgia hoje, já foi internado, o Papa Francisco. Né? Preocupante, né? Para evitar. Vamos aí rezar pelo Papa. Porque é para evitar que aconteça o problema, né? Então, que a cirurgia tenha êxito e sucesso. E então na sexta-feira estaremos de volta com Folha no Ar, Aloysio. Hoje tem Folha da Manhã nas bancas também. Eu agradeço a você por hoje. Obrigado, Aloysio. Sexta-feira o Gilberto Gomes, né? Sim. Membro do PT, foi o segundo mais votado na eleição para vereador. O pessoal traz a Maria Rangel, o nome novo do PT em Campos, né? Como eu disse, Felipe, a gente tem que ouvir a direita, tem que ouvir a esquerda, a gente tem representantes dos dois lados aqui, ainda bem, democracia assim, né? E tem o Centrão também, né? Ainda vamos de Centrão. Tá bom, Aloysio. Só olha para a Câmara de Campos que você vê que o Centrão é bem representado aqui. Opa! Isso mesmo. Bem observado. Gente, então, mas sobretudo continue ligado aqui na Folha FM, continue antenado aí nas informações durante toda a nossa programação, feriado também, com muita música, com muita informação, e a gente volta com o Folha no Ar na sexta-feira,
num oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.